Gente, bom dia. Na aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre os conteúdos temáticos que vocês farão, o primeiro trabalho avaliativo, tá? Farão em breve. Então hoje e na aula subsequente nós vamos reforçar esses conteúdos já trabalhados até então, tá? Esses conteúdos temáticos que também são abordados, serão abordados neste primeiro trabalho. Não se preocupem que com o conhecimento adquirido que vocês têm, vocês vão responder com tranquilidade as 10 questões elaboradas para o trabalho, tá? Então, são 2 questões de interpretação e 8 questões gramaticais, mas considero o nível das questões, a altura de vocês, então acredito que vocês vão mandar bem, tá? Neste primeiro trabalho, tá bom, gente? Então, nós vamos aqui hoje rever algumas questões já trabalhadas, vou tocando um pouco ainda no conteúdo temático, abordando ainda sobre esses conteúdos já abordados. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses critérios da interpretação que exigem, tá? Para interpretar bem ou compreender bem um texto, sobre fonologia e falar um pouco sobre substantivo. Na aula seguinte nós falaremos sobre pronome, tá? Então são esses conteúdos que serão abordados no trabalho de vocês, tá bom? Então, vamos lá falando nessa primeira parte, tá? Resumitiva desses conteúdos temáticos. Bom, falar de interpretação de texto, tá? Não tem como dar uma fórmula pronta. Então, a gente pode estar tocando em alguns critérios, em alguns itens que são de suma importância no momento da leitura e da compreensão textual e da interpretação textual, tá? Como, por exemplo, a concentração, reconhecer o tipo de texto que você está lidando e saber também o propósito do texto, a finalidade do texto. Então, essa concentração diz respeito exatamente a você, enquanto leitor, ter entendimento sobre o tipo de linguagem apresentada no texto, para você compreender melhor, tá? O que está lendo. Se o texto apresenta uma linguagem real, uma linguagem objetiva, ou seja, uma linguagem denotativa, ou uma linguagem figurativa, uma linguagem estilística, tá? Porque nesse entendimento você também vai saber diferenciar o tipo textual, se literário ou não literário, entender se o texto ele traz uma linguagem de cunho formal, tá? Ou informal, se o gênero textual aborda, tá? Dá importância à linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, ou só a linguagem verbal, ou só a linguagem não verbal, tá? Então, saber o tipo de linguagem apresentado no texto é um critério muito importante, muito relevante para a compreensão textual, no momento da interpretação textual, tá, gente? Também observar se o texto está sendo pontuado diante das normas vigentes, tá? Está tendo uma boa pontuação, ou se há ausência dessa pontuação, porque, repito, aí você, diante dessa situação, também você vai ter entendimento se o texto é literário ou não literário, tá? Dá atenção ao uso dos elementos coesivos, as preposições, os pronomes, os advérbios, as conjunções, porque são termos, são elementos linguísticos que vão denotando sentidos, tá? Então, eles vão se apresentando no texto dentro também, além do campo morfológico, mas também do campo semântico. Então, é muito interessante dar atenção ao sentido desses elementos coesivos, às funções desses elementos coesivos dentro do texto, tá? Reconhecer também o tipo de texto que está lidando, né? Saber se é jornalístico, né? Que vai mostrar uma informação e ali vai estar presente a função da linguagem informativa, tá? Denotativa, referencial, também se é crônica, né? Para entender ali sobre os fatos cotidianos, fatos do dia a dia, muito comum aparecerem fragmentos de romances, fragmentos de crônicas, tá? Em concurso, em vestibulares, no Enem, se um artigo de opinião, né? Para você entender, né, à luz dos argumentos naquele texto, se o gênero textual
charge a tirinha, né? Porque ali você vai entender que a união da linguagem verbal e não verbal é de suma importância para o entendimento textual, enfim. Então, reconhecer o tipo de texto que está lidando também é outro critério interessante, relevante para melhor compreensão textual, para melhor interpretação textual. Isso também entender qual é o propósito do texto, tá? Qual é a finalidade do texto, tá? Usando então o seu conhecimento de mundo, tá? O seu conhecimento experimental, o seu conhecimento adquirido para entender, tá? Compreender exatamente qual é a finalidade ou o propósito do texto. Então, esses são itens muito interessantes para vocês reverem, tá? No momento da análise textual, da leitura e compreensão textual, tá? Então, vamos lá. À luz dessas informações, analisar essa questão que já foi trabalhada no Enem. Então, esse gênero textual, tá? Que é uma campanha publicitária, tá? Traz aqui uma campanha publicitária. Então, é muito comum, gente, na prova do Enem, esse gênero textual. E é um gênero textual que vai sempre, quase sempre, trazer a linguagem verbal unida à linguagem não verbal. Então, a união dessas duas linguagens, tá? A verbal e não verbal, é de suma importância para uma melhor compreensão textual, tá? Então, o texto verbal diz o seguinte: câncer de mama, vamos tocar neste assunto. A prevenção começa com a conscientização. Use o laço rosa, tá? E a gente percebe, tá? A mão apalpando, tocando a mama. Então, é interessante essa palavra tocar, tá? No texto verbal, ao tempo que essa palavra também está sendo indicada pelo tocar da mão na mama, tá? Então, é exatamente sobre isso que vai tratar o comando da questão. Então, diz assim: campanhas de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama estão presentes no cotidiano das brasileiras, possibilitando maiores chances de cura para a paciente, em especial se a doença for detectada precocemente. Pela análise dos recursos verbais e não verbais dessa peça publicitária, constata-se que o cartaz, tá? Promove o convencimento do público feminino? Sim, promove, tá? Há esse propósito no texto, que é promover o convencimento, a persuasão, em especial do público feminino, tá? Mas esse convencimento é porque associa as palavras prevenção? Será se o propósito maior de convencimento é exatamente porque associa essas palavras prevenção e conscientização? Acho que há uma lacuna aqui, né? Letra B. Busca persuadir as mulheres brasileiras valendo-se do duplo sentido da palavra tocar. Então, aqui sim, percebam que esse gênero textual, esse cartaz, que é um gênero textual publicitário, o propósito maior, a finalidade maior desse texto é exatamente convencer o leitor, persuadir. Então, olha o verbo aqui no imperativo, use, tá? Então, nesse caso, a intenção, o propósito do texto, nós já descobrimos que é exatamente persuadir e convencer. Mas de que forma? Então, foi falado aqui da palavra tocar e foi falado também do tocar com a mão na mama. Tá? Então, exatamente, o cartaz ele chama a atenção para esse processo, para o tocar na mama ao tempo que deve se tocar no assunto, chama a atenção para tocar no assunto. Então, a letra B contempla exatamente a questão, tá? Busca, sim, convencer, persuadir as mulheres brasileiras, valendo-se do duplo sentido da palavra tocar. Tá? A letra C vai dizer: o objetivo é chamar a atenção para um assunto evitado por mulheres mais velhas, tá? Será se é um assunto evitado por mulheres mais velhas? Tá? Não há uma estatística, tá, que evidencie esse fato. Convence a mulher a se engajar na campanha, a usar o laço rosa? Será se o propósito do texto é simplesmente convencer a mulher, tá, a usar laço rosa? Mostrar a seriedade do assunto, é evitado por mulheres, tá? Será se esse assunto de suma importância, que é tratar do câncer de mama, falar sobre o câncer de mama, cuidar-se, é evitado por mulheres? Então, na verdade, a alternativa B é a alternativa que contempla corretamente o comando da questão, tá? De forma mais completa, vamos dizer assim.
Também nós vamos tratar um pouco sobre fonologia, tá? No trabalho de vocês, o trabalho contempla algumas questões de fonologia, que foi exatamente o primeiro conteúdo que nós trabalhamos ainda em sala de aula, tá? Mas eu já fiz, já dei reforço, né, aqui nas aulas remotas também, tá? Então, a fonologia, todos esses aspectos foram tratados. Só relembrando aqui, tá? Dos tipos de fonemas. Quando a gente trata de fonologia, nós devemos lembrar dos fonemas, tá? Que são 3, que é a vogal, a semivogal e a consoante, tá? Então, a vogal, a semivogal e consoante são os 3 tipos de fonemas abordados foneticamente. Lembrar que há uma diferença entre som e letra, tá, gente? Então, o som é exatamente o fonema, a letra é a representação gráfica. Existem palavras com o mesmo número de letras e de fonemas, mas existem palavras com mais letras do que fonemas ou mais fonemas do que letras. Então, nessa relação, nós vamos observar se a palavra traz dígrafo. Se a palavra apresentar dígrafo, ela reduz o número de fonemas. E se a palavra apresentar o X com som de KS, o que a gente chama a esse processo de dífono, a palavra vai aumentar o número de fonemas, tá? Em relação às letras. Lembrar da divisão da sílaba, tá? Que a sílaba, tá? Ela pode ser átono, ela pode ser tônica. Uma palavra, ela só tem uma sílaba tônica, as demais são átonas. Lembrar quanto ao número de sílaba, tá? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Mas quanto à sílaba tônica, a posição da sílaba tônica, tá? Ela pode ser oxítono, paroxítono, proparoxítono, tá? Lembrar dos encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato. Lembrar também que o ditongo ele pode ser crescente ou decrescente, oral e nasal, tá? Então, sempre que no encontro da sílaba aparecer primeiro a semivogal, para depois aparecer a vogal, nós vamos classificar esse ditongo como crescente, tá? Decrescente é quando primeiro aparece a vogal. Oral, se o som sai livre pela boca, e nasal ao contrário, né? O timbre fechado. E o tritongo, ele também pode ser oral ou nasal, tá? Os encontros consonantais, que eles podem ser perfeito ou imperfeito, tá? Aqui não mostra, fala do dígrafo, tá? O dígrafo, que eu não posso esquecer, tá? O dígrafo, ele pode ser vocálico e ele pode ser consonantal, tá? Então, lembrar que o dígrafo é sempre o encontro de 2 letras com um único som. E é exatamente nesse contexto que a palavra vai reduzir o número de fonemas, vai reduzir o número de sons, tá? Então, toda palavra que apresenta dígrafo, seja ele vocálico ou consonantal, reduz o número de fonemas, tá certo, gente? Então, vamos lá, praticando aqui essa questão da fonologia com algumas alternativas, com algumas questões, aliás. Assinale a alternativa em que há, respectivamente, um hiato, um ditongo decrescente e um ditongo crescente, tá? Então, uma questão que nós já trabalhamos, tá? Eu já enviei lista de questões para vocês e essa questão está presente lá na lista, tá? Então, nós vamos aqui só rever a título de reforço, tá? Então, onde tem um hiato? Então, na letra A, fagia, tem um hiato, né? A fagia, o A sempre é vogal, o I aqui ele é tônico, então não podem ficar na mesma sílaba, constitui um hiato. Em praia, o A sendo vogal e o A sendo depois outra vogal, então não podem ficar juntos. Então, nesse caso, divide-se, constituindo aqui o A e o I na mesma sílaba, um ditongo decrescente. E depois, em quantidade, nós temos o U, que ele é pronunciado, então não gera dígrafo, portanto, o U com o A gera um ditongo crescente, tá? Então, logo a alternativa A é a alternativa correta, tá? Assinale a alternativa que apresenta tritongo. Então, hiato, que apresenta tritongo, hiato, ditongo crescente e dígrafo. Então, em quais tem tritongo? Em saúde, tem hiato. Mas em perdoar, não tem ditongo, tá? Em perdoar, há um hiato. Então, não é a alternativa A. Na letra B, cruéis, há um hiato. Não há
tritongo, tá? Tem hiato, respectivamente, e tem um ditongo, mas não tem tritongo. Então, não é a letra B, tá? Alternativa correta. Quão tem tritongo, mas tem ditongo, mas é um ditongo decrescente, porque o A sempre é vogal. Então, também não é a letra C. Aguei tem tritongo, caos tem hiato, tem hiato. Mágoa tem ditongo, crescente, mágoa, tá? O A sempre é vogal, como eu falei, então o O é semivogal, constituindo aqui um ditongo crescente, tá? E chato tem dígrafo, consonantal. Então, a alternativa D de dado, tá? Aguei, caos, mágoa e chato contempla exatamente, respectivamente, o que pede o comando da questão: tritongo, hiato, ditongo crescente e dígrafo. Em qual dos vocábulos o U não é semivogal? Então, lembrar, gente, o U ele não vai ser semivogal quando ele tiver um som, um timbre mais forte, tá? Em relação à outra letra que ele acompanha. Então, se o U ele vier junto ao O, ao E, tá? Ao A, ele vai ter um timbre mais fraco, evidentemente, né? Soando aí como semivogal, mas ele também pode aparecer como vogal, tá? Então, nós vamos ver aqui exemplo desse caso especificamente. Olha aqui, na letra A, causa, o U aparece junto ao A, então o U é semivogal. Em sequela, o U junta-se ao E, então o U é semivogal. Percebo que ele tem um som mais fraco em relação à outra letra. Em equestre, da mesma forma, o som do E aparece mais do que o som do U, então o U também é semivogal. E em quase, o A também aparece mais do que o U, então o U também é semivogal. Mas em gratuito, tá? O U e o I, eles permanecem na mesma sílaba, mas em gratuito, o som do U sobressai, é mais forte em relação ao I. Então, nesse contexto, o U, ele não é semivogal, tá? Então, o U aqui, ele é vogal e o I é que funciona como semivogal, exerce a função da semivogal. Então, a alternativa é, tá? Nas palavras agulheiro e alegria, observa-se uma sequência de. Então, uma questão também que nós já trabalhamos, tá? Já foi discutida. Então, como reforço, né? Nós estamos novamente revendo, atribuindo a esse conteúdo temático, fonologia, tá? Pra gente relembrar sobre alguns aspectos fonológicos, tá? Que são interessantes para a prova de vocês, para o trabalho de vocês. Bom, então, já destaquei aqui, em agulheiro dá para perceber um encontro consonantal, o LH, e percebe-se também um ditongo, tá? Um ditongo decrescente, EI. Em alegria, percebe-se, respectivamente, um encontro consonantal, GR, e hiato, tá? Um encontro vocálico aqui, alegria. Então, nós temos na sequência, tá? Nós temos dígrafo, ditongo, encontro consonantal, que é o GR, e o hiato, que é IA. Então, na alternativa C, exatamente a alternativa correta, coerente ao que se analisa em agulheiro e alegria. Na questão 6, assinale a opção em que o vocábulo apresenta ao mesmo tempo um encontro consonantal, um dígrafo consonantal e um ditongo fonético, tá? Então, lembrar que esse ditongo fonético, ele não vai aparecer explícito, tá? Então, esse ditongo fonético, ele vai aparecer unido ao som do M ou do N no final da palavra, tá? Então, quando o M ou quando o N, eles geram som de I ou som de U, então, no final de palavras, ele pode constituir junto à vogal e semivogal um encontro vocálico. Pode ser um ditongo ou pode ser um tritongo, tá? Então, vamos lá. Em ninguém, nós temos dígrafo, tá? Mas não tem encontro consonantal. Nesse caso, o N, ele já constitui um dígrafo, então ele não tem valor de encontro consonantal com o G, tá? Então, não é a letra A. Em qual também não se percebe encontro consonantal, tá? Nós temos dígrafo,
nós temos ditongo, mas não é ditongo fonético. Em íon, nós temos um ditongo fonético, mas nós não temos encontro consonantal, tá? E nem temos dígrafo. Em nenhum não tem esse ditongo fonético, tem dígrafo, mas também não tem encontro consonantal. Então, na letra E, nós temos o RC, que é um encontro consonantal, nós temos o dígrafo consonantal e ão, tá? Em murchão. Percebam que o M, ele tem som de U, murchão. Então, esse AM constitui aqui um encontro vocálico, ou um ditongo, chamado de ditongo fonético. Se percebe no som aí o encontro, encontro vocálico, tá? Que é um ditongo. Nós temos aqui no comando da questão em destaque as palavras pesquisa, fluentes e compreensão. Então, analisando esses vocábulos. Na palavra compreensão, há 2 dígrafos e um encontro consonantal. Tem o dígrafo vocálico ON e o dígrafo vocálico EN. E tem o encontro consonantal sim, né? Tá pedindo a alternativa incorreta. Na palavra compreensão, há um dígrafo, um hiato e um encontro consonantal. Não, tem 2 dígrafos. Tem hiato, tá? Mas tem 2 dígrafos. Então, há uma incoerência aqui, tá? De análise. Vamos ver. Na palavra fluentes, há um encontro consonantal e um dígrafo. Há um encontro consonantal, FL, e tem também o dígrafo vocálico, tá? Então, correto. E em pesquisa, há um dígrafo? Há um dígrafo. Então, voltando aí na letra B, tá? Incorreto, porque compreensão tem 2 dígrafos e não somente um, tá? Então, uma questão também que já foi trabalhada em atividades anteriores, tá? Então, relembrando aqui que em compreensão tem o ON e tem o EN, que são dígrafos vocálicos. Então, em palavras como, por exemplo, compreensão, que apresenta dígrafo, então é uma palavra que vai ter um número de fonemas mais reduzido em relação ao número de letras, tá bom, gente? Em tecnologia já destaquei, em operárias destaquei o final, em hábeis também. Então, respectivamente, tecnologia, tá? Há uma divisão aqui no I do A, constituindo um hiato. Em operárias tem um ditongo no final da palavra, assim como hábeis também tem um ditongo. Operárias, tá? É um ditongo crescente e em hábeis é um ditongo decrescente. Então, respectivamente, nós temos aí um hiato em tecnologia, um ditongo crescente em operárias e um ditongo decrescente em hábeis, tá? Então, alternativa C. Falando, para encerrar a aula de hoje, falando um pouquinho sobre substantivo, tá? Só lembrando que foi também um dos primeiros conteúdos trabalhados, também reforçados nessas aulas remotas, tá? Então, substantivo é exatamente a categoria gramatical, a classe gramatical variável, que vai nomear todos os seres, sejam animados ou inanimados, e variável porque apresenta flexões de gênero, de número, né? E variação de grau também, tá? Então, é uma categoria muito importante, tá, gente? Então, sobre os substantivos uniformes, nós vamos classificar. A gramática classifica, na verdade, como epiceno, como sobrecomum, comum de 2, ou comum de 2 gêneros. Então, o epiceno é aquele que vai unido, né, ao nome, ao substantivo, emprega-se, tá? Com muita frequência as palavras macho e a palavra fêmea para formar o feminino e macho para formar o masculino, tá? Muito usado para designar animais. Então, cobra, borboleta, por exemplo, são considerados exemplos de substantivos epicênicos, tá? O sobrecomum é aquele que tem uma só forma, tá? E um só artigo para ambos os gêneros. Então, sobrecomum é um nome, um substantivo, que ele pode se reportar, fazer referência, menção a seres masculinos ou femininos, ou seja, ambos os gêneros. Por exemplo, vítima, por exemplo, bebê, testemunha, cônjuge. Então, são palavras, são substantivos que fazem menção a seres, tanto dos seres masculinos como seres femininos. Então, falar em testemunha, uma testemunha, tá? Precisamos de uma testemunha. Então, testemunha pode ser um ser do gênero masculino
como também pode ser um ser do gênero feminino, tá? E o comum de dois gêneros é o que tem uma só forma para ambos os gêneros, com os artigos distintos, é claro. Então, o pianista, a pianista, o estudante, a estudante, tá? O artista, a artista. Então, são exemplos de substantivo comum de dois. Você vai perceber que há uma anteposição aí do artigo, mas de forma distinta, tá? O artigo ele vai mudar em relação ao nome, exatamente para fazer a diferença de gênero, tá? Desse nome, se é masculino ou se é feminino, tá? E aí nós vamos classificar como substantivo comum de dois. Também falando um pouquinho sobre os aparentes, esses substantivos aparentes, como por exemplo, cabeça, que pode aparecer em algum contexto como parte do corpo, mas em outro contexto pode aparecer como líder, como chefe. Grama, que pode aparecer como unidade de peso, mas também como relva, como capim. Guia, que pode aparecer, tá, no sentido de pessoa que orienta, mas também no sentido de ser documento. Rádio pode aparecer, é um substantivo, tá, que pode aparecer como aparelho, mas também como emissora. Então, aqui é o que a gente chama de substantivos aparentes ou heterossêmicos, tá? Falando da flexão de número, né, que indica se o substantivo ele faz referência a um ser ou mais de um ser. Então, falar de número do substantivo é exatamente entender sobre o singular e o plural. E aí eu coloco algumas particularidades, chamo a atenção para algumas particularidades que fazem referência a essa flexão de número do substantivo. Por exemplo, algumas palavras que são escritas somente no plural, como núpcias, como pêsames, como férias, como costas. Então, são palavras que são tipicamente palavras escritas no plural, não aceitam determinantes no singular, tá? E há substantivo que só se escreve no singular, como neve, como fome, como lealdade, enfim. E outras que sofrem metafonia, tá, gente? Se pluralizam plural, e a gente vai chamar esse plural de plural metafônico, ou seja, quando muda o timbre, tá? Fechado para aberto, que é o caso de olho, por exemplo, tá? Que um timbre fechado no plural vai abrir, olhos, caroço, caroços, tijolo, tijolos. Então, quando há essa possibilidade de mudança de timbre, tá? Na pluralização das palavras, nós vamos chamar de plural metafônico, tá? Ou palavras ou substantivos que sofrem metafonia. E também interessante entender sobre a função sintática desse nome do substantivo. Então, o substantivo pode exercer a função de sujeito, como em vendas crescem no final do ano, pode também apresentar-se na função de predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, tá? Paloma será psicóloga, então psicólogo, predicativo do sujeito. Eu considero Vitor um filósofo, filósofo aqui é na condição de predicativo do objeto. Também pode exercer a função de objeto direto ou indireto, tá? Também de complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial, aposto e vocativo, tá? Então, são termos que vocês já viram, tá? Esse conteúdo, os termos da oração, nós vamos rever também, tá? Nós vamos reforçar. Enquanto conteúdo importante, porque falar dos termos da oração é falar do esqueleto da língua, tá? Então, com o conhecimento de mundo que vocês têm, acredito que vocês ainda lembram, tá? O que seja um sujeito, um predicativo, um complemento verbal, dá para reconhecer na frase, tá? Um complemento, um agente, um aposto, um vocativo, tá? Nós vamos ver depois, mais detalhadamente, a função de cada item sintático desse aqui, tá? Então, aqui nesse momento, entender que o nome, que o substantivo pode exercer todas essas funções, tá, gente? Pode, na oração, no período, exercer, estar no lugar do sujeito, estar no lugar do predicativo do sujeito, exercer a função de objeto direto ou indireto, enfim, né? Todas essas funções sintáticas, tá bom? Então, vamos lá. Analisando as afirmativas. A criança é um ser sublime. Então, o que está em destaque aqui no item 1, 2, 3 e 4 são os nomes, os substantivos criança, cônjuge, servente e gerente, tá? Então, não está claro se é do gênero masculino ou feminino, ou seja, aqui a questão pede o entendimento, solicita o entendimento
sobre o substantivo sobrecomum. Então, se não é claro se é do gênero masculino ou feminino, é entender quais são ou qual é o substantivo sobrecomum. Então, criança é sobrecomum em dizer a criança é um ser sublime, não se pode identificar qual é o gênero, se masculino ou feminino, e cônjuge também. Não podemos identificar o gênero, diferente de servente e de gerente, que são comum de dois. Tá? Então, nesse caso, o primeiro e o segundo períodos, né, apresentam substantivos sobrecomuns, ou seja, substantivo que não dá para esclarecer o gênero, se masculino ou feminino. Assinale a alternativa em que não há relação entre as duas colunas, tá, sobre a classificação dos substantivos. Então, aqui entender se o substantivo é concreto ou o substantivo é abstrato. Lembrar que ele vai ser abstrato quando ele depende de outro ser. Então, ações, sentimentos, qualidades, tá? Retratam o substantivo abstrato. Caso contrário, o substantivo é concreto. Então, o livro é concreto, Deus é concreto, Deus não é abstrato. Então, não há relação, tá, entre o substantivo e a sua classificação, porque Deus é concreto, Deus não é abstrato. Analise a função sintática exercida pelos substantivos em destaque. Então, a esperança é a última que morre. Quem é a última que morre? A esperança. Então, a esperança aqui está no lugar de sujeito. Exerce a função do sujeito, está correto. Tinha esperança na cura. Então, tinha o quê? Então, a esperança aqui exerce a função de objeto direto ligado ao verbo transitivo direto. O tratamento parecia uma esperança. Então, parecia um verbo de ligação. Portanto, esperança é predicativo do sujeito. Considera o que esse tratamento como a única esperança. Então, a esperança aqui sim exerce a função de predicativo do objeto. Então, percebam que o substantivo nos períodos, tá? Nos fragmentos oracionais, nas orações, vão exercendo funções sintáticas diferenciadas, muito diferentes, tá? Muitas funções sintáticas. O que aqui a gente vai trabalhando a morfossintaxe do nome ou do substantivo. Então, nesse caso, todas estão corretas, tá, gente? Então, na próxima aula, nós vamos tratar sobre pronome, que é outra categoria gramatical, que vai ser trabalhado também no trabalho de vocês. Ou seja, explorado no trabalho avaliativo que vocês farão, tá? Então, ainda, mesmo com o reforço, ainda questionando sobre trabalhando essas questões, comentando, se ainda, tá? Você tiver dúvida, entre em contato comigo. Tá bom, gente? Então, acredito que vocês vão responder com muita tranquilidade o trabalho que foi elaborado, tá? Então, boa sorte a todos e um bom dia e até a próxima aula, se Deus quiser, tá?